Olha o vídeo aí do Jonathan do BTB Esporte comentando a situação que foi falada do Paulo Henrique da seleção pelo comentarista Mauro César. Dá uma olhadinha aí. Vou deixar o vídeo aí para vocês verem. E depois eu comento no final. Informações sobre essa questão. É claro que ainda é uma conversa embrionária, tudo no início, mas pode ser sim uma grande oportunidade para o Vasco aproveitar nessa próxima janela. E agora, já que a gente entrou aqui nesse assunto, pincelou um pouco o assunto seleção brasileira, cara, o Paulo Henrique na seleção brasileira vem incomodando muita gente, muita gente. E foi claro, eu vi alguns justos, né, na análise, falando sobre o segundo gol da seleção brasileira, que foi também um erro coletivo e desatenção. Muita gente quis colocar na conta do PH, que não teve nada a ver. O primeiro foi do Fabrício Bruno, o terceiro, o Hugo Souza acabou vacilando também, era defensável, mas tem muita gente mal intencionada querendo queimar o PH na seleção. Não quer ver o brilho do PH na seleção. Estão incomodados com o PH na seleção. Inclusive, numa fala ontem, o jornalista Mauro César, ele fala o seguinte: não é jogador para a seleção brasileira, na minha opinião. Ora, um jogador que deu a vida nos 20 minutos contra a Coreia do Sul, fez gol contra o Japão, quando a seleção brasileira estava com um time titular na concepção do Ancelotti, a seleção brasileira venceu por 2-0 o Japão. Depois, nas trocas, eu acho que o Ancelotti se perdeu porque ele saiu substituindo, querendo dar oportunidade para todo mundo, perdeu a base, a solidez. E aí aconteceu o que aconteceu. A zaga não era titular. Porque se o Paulo Henrique, como o Mauro César mencionou, ele faz a linha defensiva com o Militão, com o Gabriel Magalhães, a seleção brasileira defensivamente seria outra, como foi contra a Coreia. Aí vamos lá. Ele fala, não é jogador para a seleção brasileira, na minha opinião. Por exemplo, Paulo Henrique do Vasco fez um gol bonito. Não é um jogador que estou pensando em relação a... Não é um jogador para a seleção brasileira, na minha opinião. Ele atende a demanda do Vasco ali. Ele é um bom lateral no Vasco, sempre achei. É mais no ataque. E no ataque, será que ele vai tomar bem numa linha defensiva, numa necessidade do Brasil, numa linha mais sólida? Eu tenho muitas dúvidas sobre isso. Aí a gente pode lembrar do Zé Carlos na Copa de 98, né? Que fez um outro jogo bom no São Paulo, o Zagallo levou para a Copa do Mundo para alimentar passarinho. Cara, é incrível como a mídia ela se incomoda em ver alguém furando a bolha. Em ver alguém chegando na seleção brasileira usando a camisa do Vasco. E não se surpreenda se você vê Léo Jardim, Coutinho. A vinda do Ancelotti foi para isso, para quebrar esses paradigmas. Para quebrar esse tabu e dar oportunidade para quem realmente merece. Se o Paulo Henrique está na seleção brasileira, porque ele tem mérito. Começou, há 5 anos atrás estava no Tubarão de Santa Catarina, como Wesley. Como Wesley. E hoje, a gente observa a briga direta do Paulo Henrique é com o Vitinho. E eu acho que o Paulo Henrique sai na frente nessa briga. Para estar na lateral na Copa. Ele, o Militão e o Wesley. Ponto. Quem tá bem. Agora, falar que não é jogador para a seleção brasileira, aí, meu amigo, você tá querendo esculachar demais quem mereceu estar lá. Beleza? Eu vou ficando por aqui para não falar mais, mas eu vou deixar, vou permitir, quero que vocês deem a sua opinião sobre isso. Eu acho que ele falou em japonês, já que a seleção estava no Japão, não é possível. Eu devo ter entendido errado a fala do Mauro César. Mas vamos com tudo, galera. BTB Esportes em todos os lugares, saudações vascaínas, até o próximo vídeo. Um abraço. Pois bem, é exatamente isso que eu falei no vídeo anterior. O Carlo Ancelotti, ele veio para quebrar exatamente isso, essa panelinha, esse clubismo que está tendo aqui no Brasil, e mostrar que a seleção tem que reconquistar, né, ou voltar aquilo que era antes, que era principalmente o amor à seleção que o jogador tinha. Hoje você vê que parece que os jogadores não têm mais aquela vontade, aquele amor, aquele orgulho de vestir a camisa da seleção. Isso está se perdendo, mas está se perdendo também muito por conta disso, desse clubismo que tem aqui no Brasil. Está acabando por causa disso. Tu vê, quando um comentarista fala uma coisa dessa, que um jogador que não vê um jogador como jogador de seleção, mesmo o cara mostrando qualidade, fazendo gol em estreia, para mim isso é tendencioso, com certeza. Isso que está acabando com o nosso futebol.